Muito provavelmente você já ouviu falar a expressão carne faz mal, carne causa isso, carne causa aquilo. Hoje em dia, na nutrição, parece que a carne ela foi algo criado, sei lá, pelo demônio, pelo Satanás para fazer mal para a humanidade. Será que isso é verdade? Se eu te disser que essas afirmações não só são equivocadas, como são baseadas em estudos falhos e com interesses comerciais muito poderosos por trás. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar porque a carne não só é o alimento mais nutritivo que nós temos, como também pode ser um grande aliado para a sua saúde. Evolutivamente falando, nós somos animais que, desde algo em torno de 6 milhões de anos atrás, incluímos a carne na nossa alimentação. Mais ou menos nesse período, aconteceu uma espécie de cataclisma na outrora floresta africana, que transformou essa floresta numa savana. A diminuição da quantidade de árvores fez com que muitos dos australopitecos presentes naquele momento tivessem que descer para o solo. Aqueles que se adaptaram melhor ao solo conseguiram sobreviver e tinham acesso a restos de animais para ingerir as suas carnes. Então eles desenvolveram técnicas para esperar o caçador comer a parte que lhe era interessante e depois eles iam lá e comiam o restante daquele animal que tinha sido abatido. Com a comida, com o advento da carne entrando na alimentação, mais energia possibilitou que o cérebro crescesse e, ao mesmo tempo, um alimento de mais fácil digestão possibilitou que o intestino diminuísse de volume. Essa é a chamada hipótese do tecido caro. Na medida que isso aconteceu, mais energia livre para o cérebro proporcionou um aumento cerebral, e esse aumento cerebral veio com a perspectiva de melhores estratégias de caça. Saímos de carniceiros, que comíamos restos de animais, e fomos para caçadores, que comiam o animal por completo e tinham acesso à parte mais nutritiva. Daí para frente, o resto é história, com o desenvolvimento da fala, desenvolvimento da linguagem, da cultura. Mas o que é fato? Nós não evoluímos comendo plantas, nós evoluímos comendo carne. E a carne, portanto, é um alimento extremamente adequado para a gente. Mas se a carne é um alimento assim tão importante que determinou o nosso rumo evolutivo, por que que hoje a gente tem estudos e pessoas falando mal da carne? A grande maioria dos estudos que envolve a carne, e são principalmente derivados da Universidade de Harvard, trabalham com estudos epidemiológicos. O que são estudos epidemiológicos? Eu acredito que eu já falei aqui algumas vezes, mas vale a pena a gente relembrar. Estudos epidemiológicos em nutrição são estudos relacionados a questionários de frequência alimentar. Então eu chego para uma população e pergunto para ela quanto de carne você come por dia, quanto de carne você come por semana, quanto de carne você comeu no ano passado. E essa população, ao responder esse questionário, eu observo essa população ao longo do tempo e tento inferir doenças e causas a respeito disso. Qual o grande problema desse estudo? Primeiro, os questionários de frequência alimentar são extremamente falhos. Você responderia 100, 150 perguntas de graça, de forma fidedigna, se concentrando em cada resposta? Ou você responderia as 10 primeiras de forma fidedigna e depois você simplesmente deixaria para lá? Ou você responderia aquilo que o pesquisador quer ver? Pois é, isso já é o primeiro problema do questionário de frequência alimentar. O segundo problema do questionário de frequência alimentar é que, via de regra, ele tem um viés. Por exemplo, muitos questionários colocam carne processada, como presunto e salame, no mesmo grupo da carne in natura. E caracteristicamente são diferentes. E colocam, por exemplo, hambúrguer no mesmo grupo da carne, que também é totalmente diferente, Então você tem um viés na elaboração do questionário. E mesmo assim nós ainda temos o viés do paciente saudável. O que é o viés do paciente saudável? O que é corrente hoje na nossa cultura? Evitar carne, comer muita salada é saudável. Então, pessoas que evitam carne e comem muita salada, via de regra, têm outras atitudes também saudáveis, como, por exemplo, não fumar, praticar exercício físico e tudo mais. Por que a saúde dessas pessoas depende da não ingestão de carne? Por que eu posso dizer que a carne não, o fato delas não fumarem? Ou o fato delas comerem menos óleo vegetal, ou o fato delas fazerem mais exercício, ou o fato delas usarem cinto de segurança. Não tem como eu afirmar isso e estatisticamente é impossível você determinar isso. Todos esses vieses fazem com que os estudos epidemiológicos sejam algo como você dar vários tiros em um muro e depois você aparecer pintando o alvo ao redor dos buracos. Você sempre vai acertar, mesmo que você não tenha mirado naquele alvo. Bom, então o que é que nós podemos fazer? Existem ensaios clínicos randomizados com o uso de carne.
como, por exemplo, o ensaio clínico randomizado que mostrou que carne não causa diabetes, como esse que vocês estão vendo. E existem também as meta-análises. O que são as meta-análises? As meta-análises, elas são hoje consideradas o topo da pirâmide de evidências da ciência, né? E elas são análises de conjuntos de estudos. Em relação a essa questão de meta-análise, nós temos, por exemplo, uma meta-análise que mostrou que carne não causa diabetes, como essa que vocês estão vendo. E temos uma sequência de 5 meta-análises que foram publicadas em 2019 no Annals of Internal Medicine, que é um dos jornais mais conceituados que existe, que mostrou que a carne não está conectada nem com câncer, nem com doenças cardiovasculares e nem com diabetes. Então, essas meta-análises, elas acabam levando em consideração vários estudos, inclusive estudos epidemiológicos, e observam nesses estudos o grau de fidedignidade, o grau de acuidade dos dados. Mostrando, por exemplo, nessas do Annals of Internal Medicine, que dizer que a carne causa determinadas coisas tem uma certeza muito baixa. E essas meta-análises usaram o sistema GRADE, que é um sistema extremamente crítico, extremamente específico para avaliar essa questão dos estudos. Então essas meta-análises, elas já colocam, como se costuma dizer, o último prego no caixão de dizer que carne causa algum tipo de problema, dizer que carne é um fator preponderante. A gente pode aprofundar um pouco mais, vocês podem aprofundar um pouco mais esse conceito em relação a esses estudos num outro vídeo que foi publicado aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card para vocês. Mas se a carne não causa nenhum problema, seria ela o alimento mais nutritivo? Um dos grandes problemas com o avanço da idade é a sarcopenia. Depois dos 40 anos, você tem uma perda muscular que varia de 0,5% a 1% ao ano. Para que essa perda muscular ela seja diminuída ao máximo, é super importante que você tenha exercícios de força associados a uma boa alimentação. Em termos de boa alimentação, estamos falando, claro, da carne vermelha. A carne vermelha ela tem uma grande quantidade de aminoácidos essenciais, aminoácidos de cadeia ramificada, os chamados BCAAs, incluindo o aminoácido mais anabólico que existe, que é a leucina. A ingestão de leucina ela é fundamental para que nós tenhamos o estímulo ao sensor anabólico do corpo chamado mTOR. E é exatamente a leucina que estimula a mTOR, fazendo com que você ganhe massa magra ou pelo menos impedindo que você perca a massa magra e consequentemente fique sarcopênico. É bem verdade também que a sarcopenia é estimulada pelo diabetes e pela obesidade, que são ambas duas características de pessoas que têm uma alimentação pobre em proteínas. Sugere-se hoje em dia que você ingira 0,8 gramas por quilo de peso de proteína. Mas isso é o mínimo necessário para você sobreviver. Para você viver bem, ingerir de 1,2 a 1,5 e até 2 gramas de proteína por quilo de peso é fundamental. E a melhor forma de você fazer isso é com alimentação in natura, especialmente a carne vermelha. Vale a pena lembrar também que com a idade se desenvolve uma questão chamada de resistência anabólica. Isso significa que na medida em que você envelhece, há a necessidade de você consumir mais leucina para que você possa ter o mesmo efeito anabólico. Portanto, a carne se torna aí um exemplo fundamental para que você possa ter maior ganho de massa magra e menor perda. Além disso, hidrolisados da carne, que são comumente formados quando a gente faz a digestão desse alimento, contém inibidores da ECA, inibidores da enzima conversora da angiotensina. Esses inibidores conseguem estimular o crescimento muscular e diminuir a sarcopenia. Então veja que não é só a questão da presença do aminoácido leucina, é também a questão dos hidrolisados específicos, ou seja, na hora que você digere a proteína, você libera dipeptídeos e tripeptídeos que vão estimular o processo de ganho de massa magra e diminuir a sarcopenia. Quando você se alimenta com proteína, essa proteína ela vai ser digerida, porque ela não pode ser absorvida por inteiro. Uma proteína é um conjunto de aminoácidos, como se fosse uma espécie de um colar de contas, só que toda enovelada. Esse colar de contas precisa ser quebrado. Cada uma dessas contas é o que nós chamamos de aminoácido. Claro que durante essa quebra nós temos formação também de pedaços com 2 contas, com 3 contas, com 4 contas, que são chamados peptídeos. Muitos desses peptídeos serão absorvidos de forma integral pelo intestino e têm funções específicas. Por exemplo, o colágeno, ele tem alguns peptídeos ativos, biopeptídeos, peptídeos ativos de colágeno, que podem ser utilizados pelos fibroblastos, que são células especiais fabricantes de colágeno, para fabricar ainda mais colágeno. Existe uma atividade estimulante do colágeno que nós comemos em relação ao colágeno que nós fabricamos. Além disso, especialmente proteínas do leite e da carne vermelha,
dão origem aos chamados peptídeos crípticos, que possuem funções biológicas em potencial porque são absorvidos integralmente na membrana do intestino delgado. Os hidrolisados da carne, bem como da proteína do peixe, também têm funções muito interessantes. Uma delas eu já descrevi recentemente com relação aos músculos, que são os peptídeos inibidores de ECA, enzima conversora da angiotensina. Essa enzima, ela quando inibida, ela pode ter um efeito muito interessante no que diz respeito ao controle da hipertensão. Além disso, os hidrolisados de carne, eles têm funções muito interessantes relacionadas com a disposição da gordura visceral. Então, comer carne pode te ajudar a diminuir a gordura visceral e, além disso, esses mecanismos podem ajudar no controle da secreção de sais biliares e também no que diz respeito à saciedade. Outro ponto interessante é que dietas com maior quantidade de proteína, dieta com maior quantidade de carne, também podem atuar a nível intestinal, aumentando a liberação de GLP-1. Exatamente, o GLP-1, que hoje está tão na moda por conta dos análogos de GLP-1, eu vou deixar no card para vocês o vídeo relacionado com isso. Esse GLP-1, ele é uma substância produzida pelo nosso próprio corpo que estimula a sensibilidade à insulina. E essa sensibilidade aumentada à insulina está intimamente conectada com melhora do perfil metabólico, da síndrome metabólica, melhora do diabetes e também com diminuição da obesidade. Uma alimentação pobre em carboidratos e mais rica em proteína pode estimular até 2,5 vezes mais liberação de GLP-1, trazendo muito mais benefícios para o seu metabolismo. Como eu falei, o colágeno, os peptídeos ativos de colágeno podem estimular a produção de mais colágeno pelo corpo. Pois bem, esses peptídeos de colágeno, esses hidrolisados de colágeno, também têm uma função relacionada com a enzima conversora da angiotensina, a ECA, como eu falei para vocês. Essa enzima faz parte do sistema renina-angiotensina e está intimamente conectado com o controle da hipertensão arterial. É muito interessante porque esses hidrolisados podem clivar a angiotensina 1, né? A ECA vai clivar a angiotensina 1, ou seja, vai quebrar a angiotensina 1, que faz com que a gente tenha um aumento da pressão arterial, porque essa substância é liberada pelo fígado como angiotensinogênio. Se transformando em angiotensina, ela aumentaria a pressão. Os inibidores de ECA inibem essa reação, fazendo com que você tenha a perspectiva de melhorar um pouco o seu perfil de hipertensão por conta da ingestão de carne. Além disso, a alimentação de longo prazo com hidrolisados de colágeno, principalmente de galinhas, causou uma supressão da pressão arterial sistólica. Se observou que o mecanismo de ação pode estar relacionado com a presença do óxido nítrico. O óxido nítrico é um gás produzido no interior do endotélio e os hidrolisados de colágeno podem afetar a produção desse gás, aumentando a sua produção. Essa maior produção de óxido nítrico vai fazer com que haja uma vasodilatação e essa vasodilatação é responsável pela diminuição da pressão arterial. Uma parte da nutrição que se fala muito pouco são os nucleotídeos. Voltando aí para o primeiro ano, os nucleotídeos eles são os building blocks, eles são os blocos construtores, os tijolos da formação do material genético, do nosso DNA e do nosso RNA. Os nucleotídeos, eles são de 4 tipos, né? Nós temos, aliás, de 5 tipos. Nós temos adenina, timina, guanina, citosina e uracila, né? Que são as bases nitrogenadas que compõem esses nucleotídeos. Pois bem, esses nucleotídeos são altamente importantes para os processos de duplicação do DNA e a carne é excelente fonte desses nucleotídeos. Mas não só isso. Foi observado que a presença de nucleotídeos na dieta permite um aumento das microvilosidades, que faz com que você tenha uma melhora do perfil de absorção do intestino. Isso também é realizado também com o aumento da concentração do DNA. Então, lá nas células do intestino expostas a uma quantidade maior de nucleotídeos é mais interessante do ponto de vista fisiológico. Quando se diz respeito ao treinamento físico, os nucleotídeos são fundamentais para o funcionamento do sistema imunológico e como se isso não bastasse, os nucleotídeos também fazem parte do processo de formação dos ácidos graxos, docosahexanoico e eicosapentanoico, que são os ômega 3. Portanto, os nucleotídeos presentes na carne são fundamentais para diversas funções dentro do nosso corpo. Uma coisa muito interessante que acontece na carne é que o ruminante, quando come o capim, quando está lá no pasto, ele consegue hidrolisar perfeitamente os ácidos graxos poliinsaturados, que acabam não se acumulando nos seus tecidos em quantidade acima do que nós deveríamos ter. O grande lance é que há a formação de ácidos graxos diferentes
ácidos graxos que são oriundos apenas da alimentação de origem animal, como por exemplo o ácido fitânico. O ácido fitânico, ele existe entre 4 miligramas e 300 miligramas para cada 100 gramas de carne, e ele está ligado diretamente junto com o seu metabólito chamado ácido pristânico, ele está ligado à função do PPAR-alfa. O PPAR-alfa é um dos produtores, um dos fundamentais no controle da oxidação da gordura. O ácido fitânico e o seu metabólito, o ácido pristânico, estão relacionados também com o metabolismo da glicose e estão relacionados também com o aumento da produção de calor pelo tecido adiposo marrom. Então, comer mais carne vai te dar um efeito maior do ácido fitânico e pristânico, consequentemente diminuindo a concentração de gordura. Esse é mais o benefício da alimentação animal-based. Além disso, a carne vermelha possui o ácido linoleico conjugado, CLA, que é totalmente diferente do ácido linoleico que você tem no óleo de soja, de milho, de canola, de algodão e de girassol. Esse ácido linoleico conjugado foi inicialmente identificado como uma substância anticancerígena presente na carne grelhada. Ué, Henrique, mas a carne não era cancerígena? Pois é. O ácido linoleico conjugado é uma substância anticancerígena e não só isso, ele pode desempenhar papel também no controle da obesidade, redução do risco de diabetes e modulação do metabolismo ósseo. Veja, uma substância presente na carne vermelha excepcional, não só como uma substância anticâncer, mas com vários benefícios para a saúde. Além disso, nós temos também vários antioxidantes endógenos, como a glutationa, a espermina, a carnosina e a anserina, que são característicos da carne. A carnosina e a anserina, por exemplo, são dipeptídeos que contêm o aminoácido histidina, e eles são antioxidantes com capacidade de quelar metais de transição e formar complexos. Isso significa que eles conseguem eliminar intoxicação por metais e, ao se combinar, por exemplo, com zinco, eles ajudam, por exemplo, a aliviar injúrias provocadas pela Helicobacter pylori, a bactéria H. pylori, que é causadora do fenômeno de úlcera. A carne, ela fornece muitos ingredientes funcionais importantes para a saúde humana. Ainda tem muita coisa para ser descrita no futuro a respeito desse alimento absolutamente fantástico. Deixar de comer carne ou diminuir a carne vermelha na alimentação não só é uma decisão errada do ponto de vista fisiológico, mas também do ponto de vista de prevenção contra males da saúde e, é claro, não podemos deixar de citar que é muito, muito ruim porque você deixa de comer um dos alimentos mais gostosos que existe.